Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, uma das piores coisas que podem existir no mundo é a injustiça. É a acusação leviana, é as mentiras e o que a gente mais tem visto ultimamente é isso. Recentemente a gente fez um vídeo aqui mostrando o caso do nosso irmão aqui, Thiago Lima, o nosso irmão de batalha, que recebeu 3 strikes, sendo 2 deles da Igreja Universal, do Edir Macedo, o que nos revoltou, não é? Porque os caras, além de fazerem o que faz, ainda por cima, querem censurar quem mostra a verdade pro povo. E isso parece que está se alastrando pelo Brasil de uma forma e virando moda. Parece que a ditadura está voltando em uma outra forma. E recentemente, agora também, a Raquel Sherazade, se eu não me engano, o sobrenome dela é essa, Raquel, a jornalista do SBT, ela também foi afastada do jornal do SBT. O SBT não disse que ela foi demitida, que ela está fora do jornal, mas a própria Raquel teme que seu contrato não seja renovado. Isso porque ela vem fazendo duras críticas ao governo. E eu vou mostrar aqui a matéria para vocês. Um dos patrocinadores do SBT, esse velho da cabeça de Scapoli, que é o dono da Havan, né? Uma das patrocinadoras do SBT, o nome dele é Luciano Hang, e ele disse: o jornalismo da grande mídia está todo contaminado com ideologias comunistas que destroem o nosso Brasil. Parabéns, Silvio Santos, somos fruto do que plantamos no passado. O povo quer mudanças, ainda falta mais gente para você demitir. Raquel é uma delas. Ele está se referindo aos recentes cortes que Silvio Santos fez no jornalismo do SBT. Para Silvio Santos não é importante ter uma boa equipe de jornalismo, então ele está fazendo corte nessas áreas. E aí esse empresário, né, vem elogiar esse ato e diz que ainda está faltando mais uma, que seria a Raquel. E agora a Raquel está realmente afastada. E ele diz que não tem nada a ver com isso. Mas a Raquel deixou bem clara no próprio Twitter dela que sim, que tem o dedo dele sim e que iria até processar. A Raquel, família, ao meu ver, ela sempre foi uma jornalista muito séria, sempre falou a verdade, sempre foi contra, inclusive, seus próprios patrões. E agora existe uma moda de toda pessoa que faz qualquer crítica que seja ao governo é logo chamado de comunista. E inclusive é o que esse cara fala aqui. Olha o que ele falou sobre ela. Ele diz que em momento algum pediu a cabeça dela e disse: cada um faz o que quiser na sua empresa, mas caso aconteça alguma coisa, você pode trabalhar na TV estatal cubana, Cuba Vision, lugar ótimo para quem pensa como você. Abraço do velho da Havan. Aí você vê como um cara desse aqui, eu não conheço essa pessoa, primeira vez que escuto falar dele, nunca vi careca mais brilhante, mas é um cretino. Com todo respeito à idade que ele tem, mas é realmente um cretino, porque a Raquel é uma das pessoas que mais criticou o governo petista. Quem não lembra daquele vídeo polêmico que quase fez ela ser presa, onde ela falava sobre os justiceiros sociais? Eu vou relembrar a sua memória, veja isso aí. O marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que, em vez de prestar queixa contra os seus agressores, ele preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. É que a ficha do sujeito está mais suja do que pau de galinheiro. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, que arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídio e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. O Estado é omisso, a polícia desmoralizada, a justiça é falha. O que resta ao cidadão de bem que ainda por cima foi desarmado? Se defender, é claro. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido. Como você viu, irmão, ela nunca teve ideias esquerdistas ou comunistas. Ao contrário. Não é à toa que a própria Dilma, nessa época, foi também ameaçar o SBT, dizendo que ia cortar o patrocínio do governo na emissora, caso o Silvio Santos não tomasse nenhuma providência. E é claro que ele tomou, né? Como ele sempre foi desde o começo da carreira dele, como mostramos nesse vídeo aqui, tá certo? Se você não viu, veja. Nós mostramos quem é Silvio Santos e o começo dele. Ele sempre foi servil, sempre foi servo do sistema, sempre foi aquele cara que acata as decisões do sistema, nunca foi contra. Então ele vai, inclusive até humilha ela publicamente.
Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para dar sua opinião. Se você quiser fazer política, compre uma estação de televisão, vai fazer sua conta. Existe essa polarização no Brasil, onde se você qualquer coisa que você fale contra o governo, eles não têm argumento, né, não têm propostas para apresentar, então eles te acusam de esquerdista, de comunista, que aí fica fácil de ganhar o apoio da população. E no caso de Raquel, fica até difícil fazer isso, porque ela é uma pessoa da mídia e passou o tempo todo e foi duramente prejudicada justamente por falar contra o petismo na época. Sempre fez isso. Então os vídeos dela aí, tá toda a história dela para provar isso. Agora, hoje, por ela estar vendo que realmente tá demais o que esse governo vem fazendo, o governo não fez nada que preste até agora, é um erro em cima do outro, uma coisa pior do que a outra, declarações absurdas, atos absurdos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que militantes da esquerda mataram o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, se você é uma pessoa séria, se você é comprometido com as pessoas e não com seu patrão, é óbvio que você vai, uma hora ou outra, acabar falando a verdade. Como praticamente ela já está vedada de dar a opinião dela lá no jornal, o Silvio Santos já deixou isso claro, inclusive eu critiquei e mostrei isso aqui. Ela criou um canal aqui no YouTube que está com um pouco mais de 600 mil inscritos e ela fala a verdade, solta o verbo e expõe toda a verdade. Eu acho que a Raquel só errou até agora, ao meu ver, nessa carreira dela, na hora que ela ficou contra a greve dos caminhoneiros. Inclusive, nessa hora a gente desceu o sarrafo nela aqui. Como vocês sabem, aqui a gente fala a verdade independente de quem seja. Por mais que eu goste da pessoa, falou besteira, a gente desce o sarrafo aqui. E neste caso, para mim, ficou claro que a Raquel deu aquela opinião contra a greve dos caminhoneiros por ordem do próprio Silvio Santos. Aquilo ficou claro como a água cristalina. E agora tá mais claro ainda. Então, família, a pior coisa que existe no Brasil hoje, a pior até do que a própria crise, é a polarização. Essa polarização realmente vai destruir o nosso país. Recentemente, o MBL, que eu considero o pior partido, ainda pior do que o PT, não é? Esse partido que é patrocinado pela iniciativa privada, e é lógico que vai trabalhar para eles. Eles fizeram um vídeo agora, também recente, defendendo o uso do agrotóxico e surfando, pegando uma carona nessa onda do antipetismo. E aí eles vêm defendendo o agrotóxico, o uso de agrotóxico com dados falsos, manipulados, e dizendo que as pessoas que são contra é porque são comunistas, é porque são esquerdistas, é porque não querem o desenvolvimento do país, que nos últimos 50 anos não teve aumento de câncer. Quer dizer, é um absurdo, né? Esses caras não andam na rua. Quem hoje não conhece pelo menos uma pessoa que tenha câncer? Você pega aí, cada dia mais e mais aumentando os casos de câncer, isso é dados que qualquer um pode ver. Agora eles dizem, né, não, mas não tem comprovação que seja o agrotóxico que cause. Claro, porque como o próprio Dr. Laí Ribeiro já mostrou, você precisa de mais de 600 casos para poder provar isso. Então você teria que causar câncer em 600 pessoas com agrotóxico para provar. Isso é uma coisa que é desenvolvida ao longo do tempo. Você todo dia toma uma dosezinha de veneno, você não vai morrer. Mas se você tinha de viver 10 anos, você não vai viver 5. Mas como comprovar isso? É a mesma coisa do cigarro. Por que é que cigarro é vendido aí? Todo mundo sabe que causa doença, mas o cigarro, a indústria do cigarro até hoje tem os seus contra-argumentos, tem os seus especialistas para defender eles lá e dizer que o cigarro não faz mal nenhum. Isso depende da pessoa. Então, da mesma forma, eles estão fazendo agora com os agrotóxicos. Então o vídeo pegou lá um monte de dislike, eu fui olhar no canal, não estava mais, mas tem um ainda de 2018, onde ele já defendiu isso também. Então veja como essa turma é mau caráter, como essa turma realmente tá para usar a população como bem entende, usar as pessoas realmente como gado. Eles já aprenderam que é fácil manipular o povo. Olha, a gente se apresenta como herói, apresentamos o vilão, e aí tudo a gente joga nas costas desse vilão, quando esse vilão nem tá mais no poder. Você vê, por exemplo, Bolsonaro defender as privatizações, entregar, como ele entregou agora para os Estados Unidos, as nossas distribuidoras, e dizer que não, porque servem como cabide de emprego. Certo, mas a administração não é ele? Só é agora então administrar de forma correta. Mas você vê que as pessoas nem param para pensar nisso, não é? Se o problema era a administração antiga, a administração agora não é ele, então por que é que tem que vender, entregar pelo preço que ela apura em 8 meses? Porque isso é entreguismo. Se ainda vendesse, mas nem vende, os caras entregam. Entrega pelo valor que ela apura em 8 meses. Aí você vê, a Raquel agora tem feito recentes críticas ao governo pelos absurdos que o governo está fazendo. E como não tem como argumentar contra as críticas, aí joga ela para o lado de esquerdas. Mesmo que isso não cole, não tem problema. O brasileiro sempre teve a memória curta, vão ver elas falando do suposto herói, o suposto herói Bolsonaro, e aí vão associar, lógico, a ela ao outro lado, o lado dos vilões. Mesmo ela tendo uma história toda de críticas a esses vilões. Então, o que esperar do Brasil, família? Eu realmente vou ser sincero com você. A tendência é só piorar. Atualmente, do jeito que a coisa tá, a melhor saída para o Brasil é o aeroporto mais próximo. Essa é a melhor saída.
As medidas que o governo está tomando, as coisas que estão acontecendo, esse tipo de censura aí, destruindo os canais que falam a verdade, tirando os profissionais da grande mídia, que ainda tem coragem de falar a verdade do ar, e o povo ainda aplaudindo isso. Tem gente aplaudindo, família, isso que aconteceu com a Raquel. Estão gostando da censura. Então um povo desse, que é contra ele mesmo, eu me atrevo a dizer que merece sofrer e é bem empregado tudo que vai acontecer. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, passe esse vídeo adiante para ver se a gente consegue acordar pelo menos mais um, porque essa é a única forma de se fazer alguma coisa diferente, porque do jeito que vai, família, realmente tá difícil a situação. Então fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir, e sempre encarando o sobrenatural.